E aí, galera, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre vídeo currículo. Você já ouviu falar? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é, tá? E também algumas dicas aí importantes para você conseguir aí entrar aí no mercado de trabalho, tá bom? Gente, obrigada aí pela presença, sejam todos bem-vindos. Tudo bem, Beli? E aí? Vou colocar aqui o tema, gente, só um minutinho. Isso. Publiquei. Isso. Bom, gente, obrigada aí pela presença de vocês. Com tudo acontecendo, né, no mercado de trabalho, com certeza aí o currículo também iria passar por transformações, né? E tá aí a nova demanda do mercado, né? Vídeo currículo. E a gente hoje, como eu falei no início da nossa live, a gente vai desmistificar isso, né? O que significa? E começando, perdão, gente, o currículo tradicional. O que é um currículo tradicional? É a sua entrada, certo, na empresa. É através dele que o recrutador ele vai ver se você tem o que ele precisa ou não, tá? Então isso já é utilizado, isso as empresas elas já solicitam, tá? Ou algumas empresas, né, colocam lá no site, trabalhe conosco, você vai lá, digita as suas informações, ou elas solicitam que vocês enviem por e-mail, né? Ou até, não é muito utilizado hoje, mas até presencialmente, tá? Então esse é o currículo tradicional. E o que a gente sempre fala aqui? O currículo tradicional, ele precisa ser claro e objetivo, né? Tem gente que coloca muitas informações, tá? Gerando um currículo longo e cansativo. E o que é importante, gente? O recrutador, imaginem, né? Na mesa dele tem aí uma pilha de currículos. E ele tá precisando urgente aí de uma vaga, né? Ele tá precisando de uma pessoa para suprir a necessidade da empresa, tá? Então ele vai olhar o teu currículo, mais ou menos em 6 segundos ele já vai perceber se você tem o que ele quer ou não, tá? E o currículo tradicional, muitas pessoas, né, até nem entendem por que não são selecionados, por que a empresa em si, né, não chamou. Então, às vezes, acontece essa questão, tá? De um currículo não ser tão assertivo assim e o recrutador, com aquela demanda toda, né, para suprir aí as necessidades da empresa, ele acaba não visualizando o teu currículo, tá? Então esse é o currículo tradicional que tanto eu como você, nós já entregamos pelo menos uma vez na vida, tá? E o que acontece? Ambos precisam, gente, tanto o currículo tradicional, tá? Como o vídeo currículo, eles precisam ter atrativos e serem o que? Criativos, tá? Eu não peço para vocês irem lá de um chapéu diferente, como se fosse fazer tipo uma live, enfim, não é isso. Mas assim, se eu estivesse no lugar do recrutador, o que eu gostaria de ouvir, né, de mim? Tá? Então, primeiro passo, ambos, né, tanto o currículo tradicional, tá, quanto o vídeo currículo, eles precisam ser atrativos e criativos. Mas, Ariane, a gente ainda usa o currículo tradicional? Sim, tá? Sim, ninguém vai enviar um vídeo. Já pensou você enviando um vídeo na empresa, a empresa nem vai saber do que se trata. Então, a primeira parte, tá? É o currículo tradicional mesmo, tá? Esse é o primeiro momento. Você precisa se certificar se o seu currículo, ele realmente está chamando aí a atenção dos recrutadores. Tá? Só que tem empresas hoje que já solicitam. Então, quando ela abre uma vaga de emprego, tá? Ela já, se ela só tá afim, né, de observar o currículo falado, o vídeo currículo, olá, gente, tudo bem? Ela já vai solicitar, tá? O vídeo currículo. Só que hoje ainda é um momento novo que nós estamos vivendo, as empresas ainda estão buscando no primeiro momento o currículo tradicional. Tá? Num segundo momento,
tá? A empresa solicita esse vídeo currículo. Já conversei com pessoas, né, que inclusive antes aí da pandemia, tá? As empresas já estavam solicitando. Por quê, Ariane? Se ele já tem o meu currículo, né, em mãos, por que ainda me fazer gravar um vídeo contando sobre as minhas habilidades, tá? Porque aí o recrutador, ele já entende um pouquinho como você é, tá? Como você se comunica, como você se expressa, tá? Já dá pra ver, gente, um monte de coisa aí nessa questão. Olá, gente, vocês que estão entrando agora, sejam bem-vindos, tá? E já dá pra ter uma prévia de você, porque antes o currículo tradicional, né, você digitava, você enviava para a empresa, o recrutador ele não tinha uma visão clara de certo quem era você. E com esse vídeo currículo, né, uma pré-apresentação, ele já tem, eu tenho o currículo escrito dele, né, e também eu já sei como ele é, como ele se expressa, se ele se expressa bem, se ele tem dificuldades, tá? Tudo isso, gente, já dá para perceber no vídeo currículo, tá? E é por esse motivo que eu me preocupei de trazer essa novidade aí para muitos, né? Isso aí na frente, porque se você hoje sabe, né, que a empresa que você enviou um currículo solicita um vídeo currículo, você já vai estar mais ou menos preparado aqui com as dicas que eu vou te dar. Agora, já imaginou as pessoas que não têm essa informação? Elas vão tremer na base, né? Então, o primeiro momento, entregue sim o seu currículo tradicional, ele ainda está sendo muito utilizado, tá? O segundo momento, né? Faça esse vídeo caso a empresa solicite. E o terceiro, né, motivo aí que eu falo para vocês, o terceiro momento quanto mais claro, tá? Mais objetivo e inovador ele for, melhor, tá? Vamos lá. Então, o que seria, né? Vamos aí à definição. O currículo é um currículo falado, tá? Como eu estou aqui conversando com vocês vão... É mais ou menos parecido, tá? E como fazer um currículo falado? Vocês já fizeram? Vocês podem conversar comigo enquanto isso, tá, gente? Não me deixem falando aqui sozinha. Alguém já participou de um processo seletivo onde teve que fazer já o currículo, o vídeo currículo? Vão colocando aí nos comentários, tá? Então, primeiro ponto. Como é um vídeo currículo, não pode ser longo, tá? E a gente vai falando um pouquinho a respeito disso. Mas como começar, né? O que falar, na verdade? Kelly, então, se você nunca fez, observa aí as dicas que eu tenho certeza, gente. Eu tenho certeza que as empresas vão pedir e muito, viu? Autoconhecimento, a gente sempre fala aqui nas nossas lives, né, sobre o poder que isso tem. Quanto mais eu me conheço, gente, menos eu vou errar, né, eu vou saber falar sobre mim, né, eu vou saber falar os meus pontos fortes, os meus pontos a melhorar, porque eu vou saber de fato quem eu sou. Então, o primeiro momento, né, a primeira dica, né, seria essa, o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você vai saber sobre as suas potencialidades, tá? E o resultado que você obteve nos seus outros empregos, tá? Cuidado aí, né, quando a gente fala nessa questão de vídeo e tudo mais, muitas pessoas não têm uma habilidade aí para lidar com os equipamentos, né? Então, por isso que é super importante, quando você for gravar esse currículo, você estar ligadinha aí no seu equipamento. Como, Mariane? Seu celular, gente, precisa estar carregado, certo? Você não vai falar com ele assim, se movimentando, então é super importante que tenha aí um tripé ou um apoio. Eu mesma agora eu tô falando com vocês e o meu celular, ele está apoiado no meu notebook, tá? Então seria isso, cuidado aí com o celular, né, para não descarregar. Use aí um tripé, algo, né, que possa deixar o teu celular aí num ângulo legal, tá? A iluminação ao seu favor. Eu não posso gravar num ambiente escuro ou onde a luz esteja aqui em cima, dando aí
uma imagem aí distorcida, tá? De preferência, né, horizontal, né, o aparelho ele tem que estar horizontal. Solicite aí, se você, né, estiver dentro da sua casa, no ambiente aí que tem outras pessoas naquele momento, gente, imagina, assim como um currículo tradicional, né, o de papel, ele é a sua primeira entrada na empresa, esse seu currículo, vídeo currículo, ele vai falar muito mais sobre você, tá? Então, os cuidados que você tem que ter, sabe, são assim, cuidados que na hora vai dar uma super diferença, tá? Então, solicite o silêncio do pessoal, né? Aqui, o vídeo, gente, ele não vai, eu vou falar logo, né? O vídeo ele não pode ter mais do que 3 minutos, porque senão fica muito cansativo. Imagina, né? O recrutador tendo que olhar aí 20, 30, 40 vídeos, né? Imagine. Então, o nosso vídeo ele tem que estar muito bem, muito sucinto, né? Muito objetivo, tá? Então, vai ser rápido a gravação. Então, solicite esse silêncio, tá? Certifique-se aí que o local que você escolheu para gravar tem a iluminação perfeita, tem o silêncio aí que você vai... Já pensou você falando e tendo aí pessoas, né, conversando e saindo no vídeo, tá? Tem que ser realmente, gente, perfeito esse vídeo, tá? A Beli colocou aqui, deixa eu ver, eu fiz uma aula que a mulher ia me perguntando as coisas e eu respondendo, e ela anotando, mas o meu era um trabalho, no caso, uma simulação de uma entrevista. Sim, Beli, teve a nossa entrevista remota, né? Sim, agora não, o currículo você vai enviar o seu vídeo, tá? Explicando quem você é. A gente vai dar já o passo a passo aqui pra você, tá? A edição. Gente, a edição é o seguinte, sempre, né, corte o início, tá? E o fim. Porque o início a gente pega o celular, né, a gente vai gravando, a gente talvez fale alguma coisa que não tenha muito a ver. Tá certo, tá legal, a iluminação, outra pessoa que possa estar nos auxiliando. Então, assim, sempre é legal observar esses pequenos detalhes, tá? O início, geralmente, são aqueles ajustes, né? Então, é importante meio que cortar. E o final, que quando você vai se locomover para pegar o celular ou mão na lente. Então, são dicas que você pode aí utilizar para deixar essa edição aí realmente legal para quem está vendo, tá? Vocês que chegaram agora, sejam bem-vindos aí, dicas aí sobre o vídeo currículo. E vamos lá, é o teu marketing, né? Você está colocando aí para a empresa que você está apto, né? Que você é um profissional com talento, com habilidades, com competência, enfim, você está se vendendo aí para a empresa, tá? Então, leve isso a sério, o seu marketing, faça o seu marketing, né? E isso pode também, gente, te auxiliar na sua comunicação, né? Muitas pessoas me procuram e falam, nossa, Ariane, nessa fase de tecnologia eu tô saindo da caixinha muitas vezes, porque eu era uma pessoa que eu não gostava de ficar na frente das câmeras, ou de ter aula remota, ou de aparecer dessa forma. E hoje, gente, a gente tem essa questão, né, de fazer disso tudo, dessa confusão toda que a pandemia gerou, a gente tem a possibilidade de trazer bons frutos, né? E uma dica também, gente, cuidado com os filtros, tá? O Instagram, ele é ótimo, eu sou uma pessoa super adepta aos filtros, eu adoro utilizar, mas não como Ariane profissional, né? Mas sim como Ariane pessoa no dia a dia, tô em algum lugar, uso filtro e tal. Mas quando o assunto é empresa, é emprego, tá? É vida profissional, a gente precisa levar também a sério essa questão, né? Então, os filtros não são bem-vindos aí no currículo, tá bom? Nesse vídeo currículo. Alguns erros, né, que podem ser aí fatais. Não aperte o play sem antes ter um roteirinho do que você vai falar, tá? Porque às vezes a gente fica, não, vou gravar o meu currículo. Eu sei quem eu sou, eu sei quais são as minhas experiências, né, os cursos que eu fiz, então eu vou gravar. Opa, deu um branco.
aí você fica com cara de bolinha, às vezes, na frente da câmera. Então, ó, primeiro erro que pode te levar aí ao fracasso, tá? Não aperte o play sem antes ter aí um roteirinho. Eu tô aqui falando com vocês, mas eu tô aqui com o meu roteirinho, tá? Porque eu não posso deixar de passar uma informação importante para vocês. Então, gente, colar nessa parte faz super bem, tá? Então, comece aí com um roteiro em mãos. Não leia o seu currículo. Embora você vá falar aí, né, sobre o que tem no teu currículo, eu acho que é bem complicado quando você começa a ler. Bom, meu nome é Ariane, tenho tantos anos, aí você começa a ler, ó, como eu tô fazendo agora. Eu tô lendo e eu não estou olhando para a câmera, tá? Então, não leia o seu currículo, tá? Tem esse roteirinho legal, porém não leia. Experiências. Em março de 2013 a dezembro de 2015, trabalhei na loja de calçados de Vicente de Carvalho, enfim. Tá, cuidado com isso, porque se lembra que no início eu falei que tinha que ser algo dinâmico, inovador? É uma apresentação, tá? Não é uma leitura do currículo, tá? Não envie, gente. Se você refez o seu vídeo e acha que ainda não está aí legal, tá? Não envie um vídeo sem qualidade, porque isso vai falar muito aí sobre você, tá? É que nem um currículo impresso, né? Eu fiz um currículo, imprimi uma folha. Só que lógico, né? Eu vou entregar para mais empresas. Então, o que eu faço? Ao invés de eu imprimir várias, eu pego uma, levo para tirar xerox e tiro xerox. A primeira xerox vai ficar super legal, a segunda, mais ou menos, a terceira já fica torta. Eu não sei se vocês observam isso, mas eu recebo currículos, às vezes, gente, com cópia, né? Uma cópia que não tá legal e o currículo ele fica torto, né? E eu sei que são xerox, né? Então, assim, mas Ariane, isso implica? Implica, porque a pessoa não te conhece, a pessoa tá recebendo aí o teu currículo, né? E ela não sabe se de fato foi o porquê que você entregou um currículo assim, né? Então, a primeira impressão, gente, sabe esse ditado? A primeira impressão é a que fica? Realmente é a que fica, tá? Então, como a gente tem que tomar cuidado nesses pontos, a gente também precisa tomar cuidado aí para não enviar um vídeo de qualquer jeito. Ai, porque o vídeo a empresa me deu até amanhã para enviar e eu não pensei nada, o que eu vou falar, o que eu vou, como que vai ser o ambiente. Não, gente, façam aí, né? Até se vocês precisarem de alguma ajuda, nós estamos à disposição, tá bom? Para estar auxiliando vocês nesse processo, tá? Entre em contato aqui com a nossa equipe, que a gente pode sim te auxiliar nessa construção, né? A gente sempre inicia as nossas lives falando que esse é um momento de uma construção profissional. Ninguém nasce sabendo, né? Porém, nós precisamos nos atentar nesses pequenos detalhes, tá? Porque se eu tenho uma vaga e eu recebo 20 currículos para essa vaga, eu tenho que me, de alguma forma, gente, eu tenho que me sobressair no meio disso. E imaginem agora, ó, que tem um monte de gente procurando. Então, quanto mais eu me preparar, melhor será, tá? Então, não envie um vídeo que você acha assim, não, Ariane, não ficou legal, tá? Refaça quantas vezes for necessário, tá? Porque é o teu rostinho que vai aparecer lá na empresa, tá? Garanta aí também, gente, a qualidade, tá, do áudio. Então, de preferência, se você tiver esse aparato, use o microfone, tá? Bom, mas vamos lá, né? Ariane, você falou o que era, né? Os erros que a gente não pode cometer, mas como fazer esse currículo? O que eu falo, né? Nesse vídeo currículo, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Primeiro, né? Cumprimente a pessoa, né? Olá, boa tarde, bom dia, né? Boa tarde, bom dia. Meu nome é Ariane, né? Sou psicóloga, pedagoga, enfim, né? O cargo que você quer. O motivo da gravação, tá? Opa.
Voltou. Desculpa, gente. O motivo da gravação, né? Estou fazendo esse vídeo currículo porque eu gostaria de uma oportunidade na empresa X, tá? A sua formação, lembrando, né, que é super importante, se você se lembra que a gente tem que ser claro e objetivo, né? Então eu não vou contar desde do meu infantil, tá? Aonde eu fiz o meu infantil. Eu vou contar a partir como que a gente se baseia, né? Se a pessoa ela já tem uma graduação, eu vou contar sobre a minha graduação. Eu não vou precisar falar do ensino médio, tá? Agora, se a pessoa ela tem só o ensino médio, eu não vou precisar falar do meu fundamental, onde eu cursei, tá? Então, assim, quanto né, você aí melhorar o teu currículo, você deixa para trás. Porque, obviamente, gente, quem faz uma graduação é porque já terminou o ensino médio, certo? Então, um curso técnico, né? Que é a questão do momento, que muitas pessoas estão buscando aí um curso técnico, até porque você se coloca no mercado, né? Com um tempo menor do que uma graduação. Então, vamos supor que a pessoa já seja formada num curso técnico de administração, tá? Um exemplo. A minha formação, eu sou técnico em administração, me formei pela escola X, tá? Em 2018, vamos usar assim, tá? Experiências profissionais. Gente, sempre coloque aquela que tenha ou a mais recente que você teve, tá? Não vai contar todas as experiências, tá? Ariane, eu não tenho experiência. O que eu falo? Que você está em busca da sua primeira experiência profissional, tá, gente? Isso não é vergonha, muito pelo contrário, né? A gente até já comentou aqui que muitas empresas, tá? Gostam de pessoas que não tenham ainda a sua experiência profissional, porque as empresas talvez moldem aí a pessoa do jeitinho que ela precisa naquele momento, tá? Então não tenha vergonha, né, de fazer um vídeo currículo e falar que você não tem experiência, tá? Então, suas principais experiências. Então, se eu tô buscando, né, um emprego na área X, eu vou falar as minhas experiências que tenham a ver aí com esse cargo. Agora, se eu não tenho uma experiência no cargo X, eu vou falar sobre a minha última experiência, tá? Principais resultados, né? Quais foram os resultados? Um exemplo. Bom, eu estou como coordenadora. Nesse momento, os resultados, né, que eu obtive foi esse, tá? No atendimento com os pais, atendimento com os alunos, com a assessoria com os professores. Nossa equipe, ela é instruída, ela é assessorada e eu faço parte disso, enfim, tá? Contando aí sobre os seus principais resultados. Olá, Tiago, tudo bem? E, lógico, fale sobre o seu propósito profissional, tá? Gente, tudo isso em no máximo 3 minutos, tá? Porque, né, você que chegou agora, lembrando que imagine o recrutador tendo que ver, né, vários vídeos currículos. Então, você tem que, em 3 minutos, fazer o recrutador querer você, tá? E eu sei que cada um aí tem a sua criatividade. Então, o nosso desafio hoje seja criativo nessa nova demanda aí das organizações, tá? Lógico, como você é super educado, você agradece a oportunidade, né? E lógico, se coloca à disposição, tá? Então, vamos lá. Cumprimentos, né? Fale o seu nome, o motivo da gravação, sua formação, suas experiências profissionais, seus principais resultados, fale do propósito, tá? Profissional e agradeça a oportunidade, sempre aí se colocando à disposição de uma possível entrevista, ou seja ela presencial ou agora, né, nesse momento de pandemia, de uma forma remota, né, que é a entrevista pela videoconferência. Tá? Então, esses são os passos que você precisa seguir. Lembrando que, 3 minutos, tá? Grave quantas vezes for preciso, né? Olhe, gente, outra dica. Quando a gente fala, né? Isso eu tô falando até pra mim, na verdade. Quando a gente tem a live ou até faz as aulas remotas,
Nós olhamos muito assim para o aluno ou até a nossa imagem, tá? Mas o certo é grave o seu currículo não olhando para você, tá? Olhando para a lente da câmera, tá? Não desvie o seu olhar, né? Mesmo porque às vezes a gente fica nervoso, isso é normal. Porém, se eu gravar várias vezes, quantas vezes for necessário, a gente vai mudando o que não tá legal, né? Então você vai até observar. Como a gente termina a nossa live e eu olho, assim que termina, eu assisto ela todinha para ver os erros e para, lógico, sempre melhorar, né? Então, olhe para a lente, mesmo porque quando você fala com o entrevistador, você tenta, a nossa dica né, quando você está numa entrevista ali na forma presencial, olhar sempre para o olho do entrevistador, né? E aqui também, gente, não é diferente, tá? Já pensou eu falando com vocês aqui, olhando pro meu lado direito? Gente, olha, eu tô aqui hoje com vocês numa live, não vai ficar esquisito? Então, é assim também no vídeo currículo, tá? Olhe para a lente do teu celular, tá? Não desvie o olhar. Desative as notificações, tá? Do seu celular. Mesmo porque se lembra que a gente solicitou que o ambiente fosse silencioso, que não tivesse vozes aparecendo aí na gravação? Tá? Então, quando eu deixo as notificações do meu celular, pode ser naquele momento que o vídeo está sendo, assim, perfeito, vem a notificação aí e estraga. Aí você vai ter que regravar. Aí você vai ter que começar de novo, tá? Então, desative as notificações do seu celular nesse momento, tá? Bom, seu vídeo, como eu falei, não pode ter aí mais do que 3 minutos, gente, porque de verdade fica cansativo, tá? E o que deveria ficar ao seu favor vai ficar contra você, tá? E, né, cuidado aí com a roupa que você vai fazer essa gravação, tá? Então a regra, gente, continua a mesma, na verdade. Cuidado, né? É formal, então veja se você está aí com uma roupa que fale do seu profissionalismo, tá? Cai bem um vídeo editado? Sim, Thiago, no início a gente até conversou a respeito disso. A edição, o que eu dei o toque, né? Não são todos que sabem fazer aí a edição. E a edição, ela não pode ter erros grotescos no meio. Então, o que eu orientei? Para que seja feito no início, né, onde é a arrumação, onde você está se posicionando, tá? E no final, quando você talvez se aproxime do seu celular ou vá, né, caminhando aí em direção a ele. Então, são 2 cortes. Agora, o que acontece no meio, eu não oriento a edição, tá? Mesmo porque a gente pode gravar várias vezes até sair aí perfeito, tá? Porque se eu tenho um vídeo de 3 minutos para gravar, gente, dá tempo. Sim, eu fiz o teste, tá? Antes de conversar aqui com vocês, eu gravei um vídeo currículo e colocando aí as informações adequadas. É um vídeo que, imagine, né? Multiplicado aí por vários candidatos. Então, dá tempo sim de falar coisas pontuais aí sobre você, tá bom? Obrigada, Thiago. Então, né, não pode ter mais do que 3 minutos e cuidado com a vestimenta, tá? Se eu tô falando aqui com vocês, eu preciso perceber, né? Se aqui a parte, né, estética tá legal, tá? Se a minha roupa aqui tá aparecendo algo que não é legal. Então, como eu me preparo para uma entrevista presencial, assim eu vou me preparar para o vídeo, tá? Porque agora eu tô aqui pertinho, né? Vocês só estão me vendo daqui, mas se eu estiver gravando um vídeo um pouquinho mais longe, tá? O que pode acontecer? Eu não posso talvez estar tão assertiva na roupa. E isso vale? Gente, vale. É nesse momento que o entrevistador tá te vendo, tá? E o vídeo currículo, ele auxilia muito a nossa parte aqui de quem tá avaliando vocês, para saber se a pessoa realmente sabe se comportar, se a pessoa sabe falar, se ela tem uma boa dicção, tá? Então não é uma entrevista, né? Porém, é algo que ela já vai aí ter uma visão de você. E a gente tem que cuidar para que essa visão seja
positiva, tá? E não negativa, porque realmente se eu já começo um vídeo falando alguma palavra errada, falando algo que não dê a entender qual é o cargo que eu estou, né, pleiteando, ela nem vai olhar até o final, tá? Na hora de editar, a gente deve colocar efeito? Então, Beli, não, tá? Quanto mais objetivo for, mais claro for, melhor. Lembrando que é um vídeo, né, profissional, tá bom? Então, mediante a essa questão toda, não cabe aí nenhum tipo de efeito, tá? Nenhuma palavra de entrada e nenhuma cena de saída, tá bom? Bom, né? Esses foram aí, gente, algumas dicas, né, que a gente disponibilizou, porque a gente entende, né, que o mercado de trabalho ele tá cada vez mais competitivo e o que depende aí da gente, né, como professores, como orientadores, né, a gente precisa estar auxiliando vocês aí nesse processo, nessa construção. Né? E o vídeo currículo ele já fazia parte, tá, de algumas empresas. Obrigada, Kelly. Já fazia parte da realidade de algumas empresas. Isso, gente, eu tô falando a questão São Paulo, né, grandes metrópoles, mundial, empresas, né, que trabalham aí com filiais aí no Brasil. Mas a grande lá por exemplo, nos Estados Unidos, elas já trabalham com essa questão, porque o processo ele fica mais otimizado, tá? Ele fica mais rápido, o mundo gira, ele é dinâmico, então quanto mais eu tiver o meu candidato, né? Nem que seja nessa questão agora online que a gente está aí desmistificando, né? Então, o mundo gira em torno da rapidez, tempo é dinheiro, então quanto mais eu souber do meu candidato antes de escolher a pessoa que vai ficar naquela vaga, eu uso essas armas. Então faço uma entrevista por Skype, solicito o currículo dele, o vídeo currículo. Então são coisinhas que, imagine, se você não estiver preparado, você talvez seja pego aí de uma hora para outra tendo que se reinventar, tendo que fazer um currículo de uma hora para outra e às vezes sem as dicas necessárias, né? Então, a gente está aqui à disposição, tá? Se vocês tiverem mais alguma dica, ou até se vocês quiserem, tá? Fazer um vídeo, né? Um vídeo currículo. Quem sabe aí, se alguém topar o desafio, né? Depois me chamar aí no privado pra gente te assessorar, tá? Se você topar o desafio de fazer o vídeo, eu topo o desafio de ver o seu vídeo e de conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Com você. Então, acessa lá o meu Insta, Psicoariane Lopes, tá? E a gente vai se falando, trocando. O importante, gente, aqui, com certeza, assim, o importante é vocês saírem na frente de outros candidatos. É para isso que o time aqui está trabalhando, né? Todos os dias com um profissional diferente falando com vocês. E lembrando, né, que nessa questão, gente, o que vai sair, o que é necessário para vocês saírem na frente, na verdade, é se profissionalizar, né? Então, hoje a gente conta aí com o link da bio, você pode estar acessando, corra atrás aí dos seus objetivos de uma forma mais preparada. Tá? Então, nós estamos aqui à disposição. Se você topar o desafio de fazer um vídeo currículo, eu topo o desafio de olhar esse vídeo e te dar aí as dicas, tá bom? Um super beijo, muito obrigada. Gente, lembrando aqui que na semana que vem, tá? Eu vou estar aqui com uma colega minha, a psicóloga Karina Gonçalves, tá? E ela vai estar ensinando a gente a trabalhar as nossas habilidades e competências, tá bom? Um super beijo para vocês. Até semana que vem. Obrigada, gente. Beijos.